teu não é este, eu vou-te dizer qual é que é o teu. Estes já estão. Estes estão. O teu? Cerci Braga é uma cooperativa de solidariedade social que trabalha com pessoas com deficiência intelectual. Neste momento tem 2 respostas, um CACI para 30 e 2 residências autónomas para 10. Dentro daquilo que é o nosso trabalho em âmbito de CACI, que é um centro de atividades para a capacitação e inclusão, privilegiamos muito a questão da inclusão, do trabalho com a comunidade e temos, nesta nossa curta história, trabalhado muito com a comunidade e, portanto, estamos muito receptivos a todos os convites que nos vão surgindo. É circular. Vamos por aí, põe aí, que isso faz favor. Toda a proposta do projeto, que é trabalhar sobre memória na cidade, o território, a memória que tu tens da cidade. No meu caso, eu levei bastantes fotografias e queria, através da manipulação e da transformação de imagens fotográficas, através de colagens, e transformarmos uma personagem, uma fotografia, não é? Em outra pessoa, não é? Criarmos novos habitantes para a cidade. E isso foi feito através de colagem, mas também da palavra, ou seja, acabou por surgir, através da imagem, a palavra. Acha que está bem para essa frase? Gostava que a cidade tivesse... Estas miúdas belas, bonitas. Chamo-me Dulce Matos da Eira, trabalho no IRES, sou monitora de expressões plásticas. Este projeto, nós fomos convidados, depois fizeram uma seleção de um grupo de utentes. Essa seleção nem foi avante porque, por causa da pandemia, tivemos que nos restringir a certos grupos e foi um grupo muito restrito. Começamos a trabalhar nesse projeto. A ideia era perceber qual era a relação que este grupo tinha com a cidade e que memórias é que eles teriam da cidade. No meu caso, estava relacionado com o som, portanto, que memórias sonoras é que eles tinham dos momentos que passaram na cidade e perceber o que é que eles conheciam desta cidade de Braga e se era confortável para eles estar na cidade. Todos os projetos são bem-vindos a esta instituição, sobretudo quando se trata da cultura para todos. A cultura, se é para todos, não pode excluir este tipo de pessoas que às vezes são muito esquecidas quando se fala de cultura propriamente dita. E eles são receptivos sempre a qualquer novidade. Me apresentei para eles e como um ilustrador, né? Comecei a conversar através da ideia do que é ilustrar, do que é contar uma história através da imagem, né? E depois já comecei a contar um pouco da minha vida, da minha experiência nas cidades, dos meus antepassados, né? E para criar um gancho uma conexão entre nós, entre eu e a cidade, e assim logo partir para uma pergunta para eles, uma pergunta coletiva, como é que eles viam a cidade. Eu acho que este tipo de projeto é sempre uma mais-valia para toda a gente envolvida, seja os técnicos, sejam os próprios artistas, não é? E estes jovens, não é? Acho que é uma mais-valia para todos, porque trabalhamos imensa coisa, exploramos ao máximo a criatividade deles, estas tomadas de iniciativa, fomentamos a própria interação entre eles. Acho que este tipo de experiências é sempre uma regalia para toda a gente. Lá está, também se calhar para eles foi um primeiro contacto, não sei se eles já tiveram uma experiência semelhante ou não, não é? Mas noto que ao longo das sessões todos nós nos fomos adaptando uns aos outros, não é? E, ou seja, foi uma aprendizagem para todos nós. A Focus, assim, partimos de uma primeira sessão onde era tudo, onde valia tudo, né? Foi a primeira vez que juntamos nós três, eu, a Tânia e a Marta,
para trabalhar na oficina. Tínhamos algumas ideias, conversamos antes, mas vamos espalhar todos os materiais, todas as possibilidades e deixar em cima da mesa para ver o que acontece o que aconteceria naquela oficina. Já naquela oficina, então, um dos meninos produziu uma estação de comboio e de onde partia uma história, sabe? Isso é um ponto de partida, né? Estação de comboio, e começando já a pensar poderia ter som, poderia ter isso, que seria essa viagem, né, da estação, e então fomos guiando o trabalho deles através dessa ideia de uma viagem de trem. Durante o processo é que nasceu a ideia do casamento, da banda, através daquelas coisas que eles iam criando, né? Por onde vai? Apresentávamos fotografias para eles. Numa delas tinha uma banda. Tem que ter uma banda. E o que vai tocar na banda, né? Então eles ficavam livres ali para reinterpretar aquelas imagens. Uma das coisas que percebi logo no início foi a relação que eles tinham com o rancho, porque eles têm um rancho dentro do Íris, e depois perceber que o Íris é a cidade deles. Portanto, se o Íris é a cidade deles, quisemos perceber que sons é que existem e que lugares é que existem nesta cidade, e daí termos feito um exercício de pesquisa sobre o que é a cidade perfeita. E todos esses sons foram recriados depois no Íris, porque era realmente a casa de toda a gente que ali está. Aos sons e aos barulhos que nós ouvimos, barulhos estranhos, barulhos aterradores, barulhos mais calmos e barulhos mais acelerados. Os sons são os carros que andam muito depressa e também são assim. Todo o trabalho era adaptado como sempre, não é, ao grupo com quem tu estás a trabalhar, não é? Porque depende sempre da energia com que tu estás naquele dia. Mas, ou seja, era isso, íamos adaptando, eu também ia levando sempre tarefas diferentes, ou seja, com técnicas diferentes para trabalharmos quase sempre só sobre o mesmo tema, porque nós acabamos por trabalhar sempre um único tema, trabalhar sobre a memória, questão de identidade e da fotografia, mas levava sempre tarefas e ferramentas diferentes para que o grupo também pudesse, para além de ter essa experiência, pudesse explorar também novas transformações da fotografia. Trabalhámos imenso a criatividade, a questão da identidade, que ela falou imenso, e ver eles a construir as histórias posteriormente, a criar as imagens diferentes, a mudar as caras. Acho que foi muito interessante, e ver aquilo que eles imaginavam, cada um dizia a história à sua maneira, criava aquela personagem, a Rita, a Joana, o António, foi muito giro. O comboio chega na estação, carrega todo mundo e vai embora. Estou-me a divertir muito, a aprender algumas coisas novas, que eu estou a tentar também fazer um vídeo stop motion em Legos, por isso isto está-me a dar umas ideias, mas estou-me a divertir. Quando vimos algum dos trabalhos, ao fim das sessões, era giro ver a percepção que eles têm da cidade, que nem nós tínhamos noção às vezes. Ali houve muitas situações em que nem nós tínhamos a noção, que eles tinham tanta noção de pontos da nossa cidade e da importância. Transformamos em novas personagens. Quero fazer liberdade de poesia, liberdade de voar, liberdade de sair de casa, liberdade de namorar, liberdade de exigir os nossos direitos. Tudo isto é um trabalho de equipa, não só entre nós, os artistas que estavam envolvidos, mas com as instituições, com os artistas, e essa proposta também que parte muito do Artur, não é? De sair de dentro da instituição para a cidade. E então aqui foi pensado que eles não são só os artistas, não é? Vamos dar então todo o universo que está à volta do artista, o processo de criação, a própria criação, e depois deslocar-nos, já que as obras vão estar
fora, não é? Fora do museu, fora da galeria, vão estar expostas no espaço público, eles também terem essa possibilidade de escolher o próprio espaço, onde é que esta obra pode estar, como é que pode estar. Fomos à praça com a Tânia e estivemos lá a falar com o senhor para ele nos dizer se podíamos pôr lá os cartazes na praça. Ele disse que sim. Eu acho que para eles foi muito gratificante, não é? Porque primeiro eles viram o trabalho deles colocados fora daquele contexto da oficina que fizemos, né? E os trabalhos aplicados a uma mídia, no caso ao livro. Então, primeiro eles acho que eles tiveram uma ideia de continuidade e de conexão entre aquilo que eles fizeram, naquele todo o trabalho que eles fizeram, né? Num segundo momento, eu acho que também tem a surpresa de ver o trabalho deles na cidade, de ver numa montra. Eles têm um certo orgulho, né? Quem não tem, então, queria o meu trabalho, aquele foi eu que fiz, né? Então, o nosso trabalho é na cidade de Braga, na Menina, Bonjuma, também como a rua que tem dinheiro no chão, também a pintar, tem dinheiro. Achamos que estas experiências são sempre tão enriquecedoras para a nossa população, que sobretudo em termos dos meios familiares não têm quase nunca forma para chegar à cultura, e este foi de facto um projeto lindíssimo que os envolveu, que lhes deu criatividade, que lhes fez ver a cidade de uma forma diferente. Eu acho que é bastante importante porque para eles dá-lhe um certo gozo e nós, quer queiramos que não, eles estão muito limitados. Escola, vão para casa, não fazem muitas coisas e isto alarga os horizontes. Eu ouvi falar que era um projeto sobre património e cultura, então eu interesso-me por muita coisa, que eu gosto de muita coisa e interessam-me. Apoiam nós jovens a ter uma função na sociedade. Acho que estas pessoas com um certo grau de deficiência, com este projeto, acho que podiam ficar mais dentro da sociedade e para não serem tão discriminados. Com este projeto pode abranger não só em Portugal como em outros países, para não haver tantas inclusões em várias áreas.